pães e 2 peixinhos. Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus. E hoje, segunda-feira, quero dizer para você que a noite promete. Nós temos aí um tema muito bacana para debatermos essa noite. Quero dizer para você aí que já nos segue nas nossas redes sociais e que também é inscrito no nosso canal. Que o Senhor venha também te abençoar grandemente em nome de Jesus. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude a crescer, para que a palavra de Deus seja levada para os 4 cantos desse planeta. Eu quero dizer para você também, não esqueça de ativar o sininho, que é para a próxima segunda-feira você estar sendo avisado aí quando a gente entrar no ar, tá ok? Então vamos começar hoje mais um episódio, o 7º episódio do nosso podcast 5 pães e 2 peixinhos. E hoje temos aqui na nossa mesa redonda uma pessoa muito bacana, um jovem rapaz, né? O Wanderson Nunes, que já é um grande pregador, um líder de jovem, não é isso, Wanderson? Isso mesmo. E uma pessoa assim que tem um conteúdo muito bacana, é uma pessoa que eu tenho certeza que você que está nos assistindo, muitas pessoas aí que estão nos assistindo vai se identificar com o testemunho de vida desse rapaz e também com o assunto que nós vamos abordar essa noite, que vai, eu tenho certeza, gente, vai te edificar, vai servir para que a gente venha aprender mais e mais e mais da palavra de Deus. Wanderson, muito obrigado, meu irmão, por você ter aceito o nosso convite e eu quero te agradecer do fundo do coração. O podcast 5 pães e 2 peixinhos te agradece mesmo, cara. Que Deus venha abençoar o teu ministério da família grandemente. Pastor Lito, eu que agradeço pelo convite, estar aqui nessa noite. É uma honra estar aqui sentado. Vamos falar da palavra de Deus. Graças a Deus, hoje é um momento muito feliz que eu estou vivendo nesse dia 27, nessa segunda-feira, a qual eu recebi esse convite por fazer parte aqui desse bate-papo. E eu creio que vai ser um divisor de água nas nossas vidas, né? Essa palavra de Deus aqui, que hoje nós vamos nos alimentar, nós vamos mergulhar hoje nessa palavra, Pastor Lito. Com certeza, Wanderson. Na realidade, eu sempre falo para os convidados que vêm até a gente aqui, né, participar do nosso podcast, e explico até para ele que às vezes algumas pessoas chegam um pouquinho nervosas e tal, e eu falo, o podcast não é um programa, não tem um roteiro, o podcast é nada mais do que um bate-papo, então sinta-se à vontade, relaxa e vamos conversar. E você que está chegando aí, começa a compartilhar aí o nosso podcast para os amigos, para os familiares, tá ok? Para o namorado, para a namorada, para o marido, para a esposa. O importante é compartilhar para que a gente venha conseguir obter o nosso alvo, né? O nosso objetivo, que é levar a palavra de Deus para aquela pessoa que nesse momento, de repente, pode estar precisando de uma palavra, né, que venha edificar a sua vida espiritual. Então, eu quero te agradecer mais uma vez por você que já nos segue e também que já é inscrito no nosso canal, tá ok? Mais uma vez, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Wanderson, e a gente começa os nossos podcasts com uma pergunta muito bacana, cara. É uma pergunta simples, mas é um cartão postal daquelas pessoas que estão aqui sentado conosco na nossa mesa redonda. Posso fazer essa pergunta? Sim, pastor, fica à vontade. Vamos lá. Quem é Wanderson Nunes? Amém. Eu me chamo Wanderson Nunes, tenho 31 anos, sou casado para a honra e a glória do Senhor Jesus, com a minha esposa Larissa. Temos um filho, o Arthur Levi, de 4 anos. Fazemos parte do Ministério Apostólico Casa de Bênção, a qual nós somos líderes dos jovens, da juventude, no ministério, a qual somos os pastores Sérgio e a pastora Rosana. E é uma honra estar aqui, pastor, ainda mais representando o meu ministério de jovem e trazendo a palavra de Deus. E eu creio que nessa noite Deus vai falar com pessoas que estão nos assistindo aí. E é uma honra estar aqui, pastor. Que legal, a honra toda é nossa, Wanderson. Você é natural aqui de Manaus mesmo? Eu nasci em Itacoatiara, mas eu vim para Manaus com 10 anos.
É um testemunho que a gente vai chegar lá na frente. Lá. Legal. Ou seja, amazonense. Amazonense. O pé reché. Amazonense. É isso mesmo, que legal, que bacana. Aqui o podcast a gente sempre tem aqui pessoas que são do estado do Pará, né? São daqui do Amazonas mesmo, de outros municípios como você. E, cara, é muito bacana porque a gente tem em cada episódio uma história de vida diferente, cara. Entendeu? Um testemunho forte, um testemunho que realmente edificam vidas. Tá? Então eu louvo a Deus e agradeço por Deus ter colocado em nossas vidas, né, aqui do nosso projeto 5 Pães e 2 Peixinhos, pessoas que verdadeiramente aceitam o nosso convite, sabe, com todo o amor, sabe, Wanderson, com toda a alegria, cara, entendeu? A gente nunca fez um convite para alguém e essa pessoa deliberou resistência. Sempre essas pessoas aceitam com todo amor e com todo carinho. Então, eu oro muito para que Deus venha abençoar a sua vida, tá bom, meu irmão? Amém, obrigado. Em nome de Jesus. Isso é um mistério que é muito importante, sim. Que, diga-se de passagem, né, não é fácil trabalhar com jovens, não é né? Fácil. Tem que amar a vida e tem que orar, irmão. Vamos começar o podcast já falando sobre isso, né? Como que está sendo essa tua experiência em trabalhar com a juventude, que a gente sabe, né, Wanderson, que hoje no mundo que a gente vive, numa sociedade que a gente vive, mediante toda essa internet, redes sociais, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Mas diz aí pra gente, como está sendo essa tua experiência, cara? A experiência que eu tenho com a juventude é uma luta, né, pastor Lito, pra gente cuidar de jovens, né? Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos onde tem um meio de comunicação que é a internet, mas, para honra e glória do Senhor, Deus tem enviado jovens que realmente têm renunciado, têm deixado as coisas do mundo, têm se apegado em Deus. Hoje, eu tenho discípulos que já são casados, que já estão em frente de obras, outros discípulos que já estão em outro ministério, já estão em frente de obras, e isso é o nosso trabalho como cristão, né? Não só com os jovens, mas com todos os homens, mulheres, crianças, ganhar vidas para o reino. E eu louvo a Deus pelo ministério que o Senhor colocou na minha vida, que é de jovem. É um ministério dolorido, sofrido, mas é um ministério ao qual Deus, ele todos os dias nos dá força para ir para frente, porque trabalhar com jovem é difícil, irmão, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido as nossas forças. Graças a Deus, todos os dias o Senhor tem nos dado escape e tem nos dado bom ânimo, né? Você que está me assistindo aí, você que trabalha com vidas, você sabe o momento que você está triste, o momento que você está alegre, aí sempre tem um discípulo teu que vai estar te motivando ali, que eu tenho o meu discípulo que é meu discípulo fiel, né? Que desde já falo o nome dele, que é o Davi. Eu louvo a Deus pela vida do Davi. Um abraço pro Davi. Davi, o meu filhão daí da fé. E é nome profético, né? Davi é como se fosse o meu João de Jesus Cristo, né? Aquele que andava direitinho com Jesus, ouvindo o batimento do coração de Jesus. E esse é o discípulo que muito me dá orgulho, pastor Lito. Que bom, né, cara? Isso é muito gratificante, né? Na realidade, Wanderson, eu acho que não tem algo mais gratificante do que você ver a mudança de um ser humano, né? Tipo, como a gente bem iniciou, né? O nosso podcast hoje, já fugindo um pouquinho do contexto, aliás, do tema, né? Que a gente vai já entrar, sim, mas não deixa também de ser... Tem a ver com o tema, isso que você está falando, tem tudo né? A ver, sim. E para você hoje conquistar uma pessoa, um jovem, fazer com que esse jovem realmente venha ter uma intimidade com Cristo, tem que ser muita oração, né, cara? Pastor Lito, eu acho que qualquer ministério, irmãos, você só consegue ficar de pé se você orar, se você pagar um preço. Porque hoje, para você resgatar uma vida lá do mundo, se não tiver oração, se não tiver jejum, consagração, ainda mais, irmão, se você não amar a Deus e amar as vidas, porque você tem que amar, pastor. Imagina você amar uma vida, você bater até aquela vida chegar e abrir o coração para Jesus. Porque a primeira oportunidade que tiver, ela te diz um não. E se você não tiver preparado, se você não tiver uma vida regrada em oração, se você não tiver a presença do Espírito Santo, você se desmotiva, você talvez até se afaste, você até se frustra. Vários ministérios hoje são frustrados porque muitos líderes desistiram, né, de ganhar vida, decidiram de cuidar, porque não é fácil. Há um alto preço, né, cara? Há um alto preço. Sempre eu falo para os meus discípulos que
Um jovem de joelho é uma família de pé, um casal de joelho é uma família de pé. Hoje, uma pessoa que dobra o joelho pelo seu filho, lá na frente, ele tá levantando um legado dentro da casa dele. Com certeza, cara. Cara, ó, já começou legal, tá vendo? Conversa bacana, eu tenho certeza aí, tem muitos jovens aí ligados também no nosso podcast. Então hoje eu vou explorar, o cara é líder de jovem, então eu vou explorar bastante aí o conhecimento dele em lidar com a juventude, né? Então, para a gente não fugir do foco, vamos lá falar logo do nosso tema desse 7º episódio aqui. É o poder da oração que transforma. Que top, meu irmão. É forte, né? É muito forte esse tema, forte, né, cara? O poder da oração que transforma. E aí, esse tema tá baseado em Tiago 5,16, que eu vou pedir para você ler, meu irmão. Amém. Nós vamos ler então aqui no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Nossa! Lê mais um pouquinho, se tem mais outra coisa aí. E diz assim, vamos ler do 15, que Sim. Diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e ouvindo cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros. A oração do justo muito pode os seus efeitos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Uau! Muito forte, hein? É forte. Olha o poder da oração. A Bíblia relata aqui, ó, em Tiago 5,16. Olha o que fala. Que Elias, lá no Antigo Testamento, ele relata, né? Sim. Olha o legado que o irmão acabou de falar, né? Ele orou e o que aconteceu? Não choveu, né? Não choveu. Ele era homem semelhante a nós, né? Homem comum. Como nós. Por isso Jesus fala que coisas maiores você que está nos assistindo faria. É óbvio tendo fé, né? Lógico que a gente precisa ter fé. Mas, cara, vamos lá. Então, o que a Bíblia está dizendo aí é que a oração, é óbvio também, junto com a fé, ela é capaz de fazer muita coisa, né? Sim, pastor Lito. Eu acredito assim que se não fosse pela oração, nós não estaríamos aqui. Porque, cara, uma pessoa pagou um alto preço por mim, uma pastora, nós vamos chegar lá na frente nessa história, e ela me ensinou esse legado de orar, sabe? Porque o ministério a qual você congrega, ou eu congrego, ela não começa lá na igreja. O nosso ministério, o nosso momento de oração, ela começa em casa. O nosso relacionamento, porque é muito fácil orar dentro do ministério, é muito fácil orar numa cela, mas a qual Jesus Cristo nos deu um momento de oração, um momento de lugar secreto, é dentro de casa. E é isso que eu venho trazer também nesse momento. Eu vou trazer um salzinho a mais, porque a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, 6, 5, e vai dizer assim: e quando orades, não sedes como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas olha ao ponto-chave, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensarás. E orando, não os usei de vãs palavras repetidas, como os gentios, porque possuem que por muito falar serão ouvidos. Né, pastorito? Ainda mais, ele vai dizer lá no 7, pastorito, lá no 7, versículo 7, diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-lhe-á. O qual homem dentre vós, que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nossa, cara.
Forte. É forte, pastor, sabe? É muito forte. A palavra hoje que nós temos que falar hoje é uma chave para qualquer cristão, irmão. Sem oração você não é nada. A chave do sucesso. É a chave do sucesso. Para tudo. E eu vendo isso aqui, o Senhor me ministrando essa mensagem hoje no meu coração, no meu trabalho. E realmente, hoje, para nós termos um relacionamento com Deus, nós temos que orar, irmão. Nós temos que ter esse momento de oração, esse momento de intimidade. Porque não é eu orar bonito, não é eu gritar que eu vou ser ouvido. É a sinceridade. É uma oração sincera, pastorito, uma oração verdadeira. Uma oração do íntimo. Porque hoje, o que é orar, irmão Vandes? O que é orar, irmão Vandes? Hoje a palavra orar não é nada mais, nada menos do que conversar com Deus. Dialogar, né? Dialogar com Deus. Né? Chamar ele... Porque o meu relacionamento com meu Deus, eu chamo ele de Pai. E quando eu falo Pai, eu sinto o Espírito Santo. Pai, ele fala, eu tô aqui. E eu começo a falar com ele. Teve situações que eu estava passando por momentos difíceis. E eu estava dirigindo na Avenida das Torres. E eu estava muito com problemas, que eu estava já ficando triste. Eu encostei minha moto lá onde a gente ora, lá no monte, lá ali na Avenida das Torres. Sim. E eu me dobrei lá, me deitei lá no barro para me falar com Deus. E eu desabafei, pastor Lito. Imagina. Cara, eu botei pra fora, chorei, gritei, e eu saí dali, fui pro meu trabalho já aliviado, porque o nosso Deus, ele nos ouve ainda mais, ele nos entende, e ele é um Deus que nos responde. Com certeza, isso aí é inevitável, né? Então, a oração, Wanderson, ela, como você bem falou, é um diálogo, é uma conversa, acima de tudo, sincera. Né? Você tem que estar ali com o coração aberto mesmo, aquebrantado, e falando para Deus onde está doendo. Sim. Apesar dele já saber. Sim, a gente verdade. sabe que ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele sabe, mas ele quer ouvir. Né? Então a oração, ela tem um poder tão grande que a própria palavra de Deus diz que se a gente orar e tiver aquela fé, né? A fé sobrenatural, e olhar para o monte, dizer, erga-te e lança-te ao mar, vai acontecer. Quando ele fala isso na palavra dele, o que ele quer dizer esse monte? O que é esse monte que Jesus se referia? O monte, ele representa os problemas, né, pastor? Tem situações que eu passei na minha vida esse ano, a qual nós entramos num propósito lá no nosso ministério, que era orando 12 dias por 12 meses de sucesso, de bênção nas nossas vidas. E eu tava com vários problemas na minha vida, sabe? Eu acho que como qualquer cristão. E eu orei para Deus. Desci mesmo no pó, desci mesmo, me humilhei. E eu apresentei para o Senhor esses montes. Porque pensa numa coisa que o cristão tem hoje, é problema. Né? Mas hoje nós vencemos em joelhos. Eu quero falar para vocês que nós vencemos, eu venço as minhas guerras de joelhos. E para a honra e glória do Senhor, esses 12 meses que nós estamos hoje, mês 10, Deus tem dado vitória, pastorito, né? Muitas coisas que era impossível para o homem, para Deus é possível, né? E eu creio que ainda esse ano ainda vai se completar falta uma, pastorito. Mas eu não parei de orar ainda, né? Porque eu sei que o meu Deus, ele é um Deus que vai dar vitória, como ele tem dado, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, meu irmão. Agora, Wanderson, às vezes as pessoas, você que está nos assistindo, de repente você pode estar pensando nesse momento, poxa, eu oro, eu jejuo, eu acordo de madrugada para orar, né? Sim. Mas eu ainda não consegui obter a minha vitória. Deus ainda não me deu a resposta, né? O que você pode falar para essas pessoas que estão passando por uma luta, né? E que mesmo assim oram, jejuam, mas que ainda não chegou ali o momento de Deus derramar sobre elas bênçãos? O que eu tenho para falar é que a oração, ela vem seguindo de fé, né? Mas o que é a fé? Por exemplo, você está orando vou dar um exemplo, você está orando por um carro, mas ainda você não tem habilitação, né? Vou dar um exemplo. Você está orando por um carro, mas você ainda não tem habilitação. Como é que Deus vai te dar um carro se tu ainda não está se encaixando no propósito dele, que é
pelo menos tirar a tua CNH, né? Então, para você estar orando e ainda não recebeu, falta algum posicionamento, irmão. Né? Eu vou falar para você algo assim do que aconteceu na minha vida. Eu não tinha casa, eu e minha esposa, a gente não tinha casa, pastorito. Certo. E nós morávamos num quartinho, não tinha nada. Só era um quartinho e ela vai estar assistindo essa live e os 5 pães e 2 peixinhos, ela vai saber que é verdade. E quando eu fui morar com ela, a gente só tinha uma caixa de papelão e aquela cama inflável. Pá, que se enchia e no outro dia tava seco, né? Porque era furado. Sabe o que o Senhor fez comigo? 3 meses seguidos, o Senhor me acordou 3 horas da manhã. Ele mandava eu me acordava, ele mandava eu ir para fora e eu dobrava meu joelho. E eu começava a orar. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma cama, um guarda-roupa, um ar-condicionado. Porque a gente não tinha, realmente não Isso tinha. você já estava na igreja? Já tinha aceitado Jesus? Já estava com Jesus. E ele me acordava de madrugada. E o meu vizinho que mora na frente da minha casa, ele via eu orando de madrugada. Meu vizinho sempre estava lá na janela dele, lá fazendo as coisas lá, que ele acordava esse horário para ir trabalhar, e eu estava lá prostrado, de joelho, orando para o Senhor, falando para o Senhor, decretando para o Senhor os meus projetos e os meus sonhos. E esse ano, agora de 2025, nós completamos a etapa da nossa casa que nós construímos do zero, projetamos tudo, tudo debaixo de oração. Muitas pessoas falaram que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Nossa, isso acontece. Não, acontece, mas a oração, irmão, quando você tem a convicção, a certeza daquilo que Deus que tu entregou, ele vai fazer. Não tem nada que, nenhuma palavra contrária pode se levantar inimigo, principado, potestade. Palavra contrária alguma vai fazer aquilo que você orar fugir do foco, sabe? Aí então nós entramos para dentro de casa. E eu comecei a orar também, porque não é só construir, tem um acabamento. Claro. E nós oramos pelo acabamento, oramos pelo banheiro, oramos pela garagem. É uma etapa, né? É uma etapa, foi uma guerra de oração, sabe? Mas quando nós completamos, o Senhor usou uma profeta para falar comigo. E ela falou assim para mim, ó, o Senhor manda te dizer que tudo que tu pede, Ele te dá. Amém. Tudo, querido, que nós pedimos. Eu peguei essa palavra para mim. Tudo que pedires, se você estiver posicionado certinho ali com o Senhor, alinhado com Ele, tudo que tu pedir, tudo, o céu vai se abrir. O Senhor vai fazer cair sobre a tua vida. Se você souber o poder da oração que você tem sobre a tua vida, meu amigo, você não vai ter mais o que perder tempo. Você vai orar. É uma arma, né? A oração é uma arma, é a nossa arma, né? É uma arma. É porque você bem fala que muitas pessoas torciam para não dar certo. Não dá certo. Só que o que é bom a gente entender, você tem que entender também, é que a oração ela serve para Deus te ouvir e honrar a tua fé, Sim. Né? E também a oração serve para neutralizar as palavras negativas, né? De repente o olho grande, a inveja, né? E etc. Tudo que é ruim, né? Tudo que é negativo, a oração também ela serve para neutralizar isso. E eu aprendi algo com o Senhor. O que fala em Mateus capítulo 6. Orar em secreto, falar em secreto. Tudo que tu falar com Deus, irmão, é com Deus, não vai falar para ninguém. Os planos, os sonhos. Porque hoje, qual é a nossa dificuldade com o ser humano? É querer se abrir para outro ser humano. Nossa, é verdade. Meu Deus, quando o Senhor falou comigo, dobra teu joelho e ora. Fala comigo, eu vou resolver. Eu tenho a solução, Wanderson. Te abre comigo. Porque hoje, se você se abrir com uma pessoa, a pessoa pode falar para outra pessoa, aí fala para outra pessoa. Ela frustra os sonhos, né? Frustra. Na realidade, eu creio que eu ouvi de um grande amigo, ele falou uma coisa muito interessante, ele disse que um sonhador, ele não compartilha os seus sonhos com quem não é sonhador. Sim. Né? Um sonhador, ele só deve compartilhar os seus sonhos com outro sonhador. Né? Porque se você, de repente, ali no auge da construção da sua casa, na luta ali, mesmo orando, e com a fé ali intensa no seu coração, a certeza que Deus ia te honrar, mas de repente você falasse de tudo que Deus estava fazendo na tua vida para alguém que fosse frustrar os teus projetos, a palavra seria o quê? Rapaz, investe teu dinheiro em outra coisa.
né? Para com isso daí. A gente morre hoje e a gente não leva nada, né? Vai deixar isso daí. Eu já ouvi falarem assim, vai se matar aí para deixar isso aí para outro, né? Verdade. Ou seja, mas analise comigo você aí. Quando você compartilha os seus sonhos, seus projetos com uma pessoa que também profere a mesma fé que você, a pessoa que sonha como você, ela vai dizer diferente. Ela vai falar diferente. Ela vai dizer, Wanderson, Deus é contigo, meu irmão, vai nessa tua fé. Tu vai ter isso e muito mais, cara. Depende de você, da tua fé. Ele vai injetar mais fé naquela pessoa. E Pastor Lito, a gente não entende da forma que acontece quando você ora e você, caramba, aconteceu tão rápido. Vai ter oração que você vai ser respondido rápido, só que vai ter orações também que vai demorar um processo, porque, como eu falei, há um posicionamento. Muitas pessoas na rua da minha casa pensavam que eu era traficante, vendia droga, porque foi do dia para noite, foi praticamente 2 anos. Foi acontecendo. Foi acontecendo, as coisas foram acontecendo na minha vida, que quando eu apresentei para o Senhor, que eu projetei, e eu falei para o Senhor por detalhes, porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Sim. E muitas pessoas riram. Eu não vou nem citar nomes, mas muitas pessoas riram, sabe? E eu não me deixei abalar porque eu sei para quem eu tinha falado o sonho, sabe? O realizador de sonhos anotou no caderno dele e falando, eu irei fazer da forma que você falou. Porque a oração, querido, quando você ora, Deus, ele anota. Mas só que você orar, você tem que fazer algo também pro Senhor. O que é que você tem que fazer pro Senhor para a tua oração ser ouvida? Você tem que buscar o Senhor. Sim. Você tem que fazer as coisas certas, você tem que amar, você tem que fazer a obra. Porque muitas pessoas hoje oram e não recebem, pastor, porque vivem fora do propósito e quer que Deus responda a oração. Em outras palavras, na realidade, a pessoa ela tem que estar preparada para receber a bênção. A bênção, né? Porque às vezes, realmente, isso acontece. Às vezes, Deus, ele até ouve, né, ali aquela oração e faz com que a pessoa ela venha receber aquela bênção. Só que aí, já aconteceu, de repente, a pessoa não está preparada e aquilo entrar para o coração e depois de um tempo aquela pessoa está fora da presença de Deus. O que acontece hoje é uma palavra que marcou a minha vida, né? E ela marca até hoje, que é Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: Eu, o Senhor, sei o pensamento que tenho ao teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Aí ele me dá a chave do sucesso. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Né? Ele me dá a chave para me ser feliz. Ele me dá a chave da bênção. Porque não é só eu orar. Eu tenho que me converter, eu tenho que renunciar. É um legado tão grande que nós temos de oração, pastor Lito. Porque se você for ver hoje, nós vamos citar alguns exemplos aqui de pessoas que serviram a Deus, porque se eu for falar hoje, pastor Luiz, o senhor sabe quem foi a primeira pessoa que invocou Deus em oração? Pode falar. Enos. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Enos. Quem é Enos? Enos era neto de Adão. Ele foi a primeira pessoa que invocou o nome do Senhor. E todas as coisas que ele orou, que ele apresentou para Deus, Deus abençoou, Deus prosperou. Por quê? O sinônimo de invocar, o que é invocar? Trazer a existência. Aí, toda vez que você ora, você está orando a Deus, você está invocando o nome do Senhor, você está trazendo ele à existência. Por isso que é um relacionamento. A se manifestar, né? A se manifestar, você está falando com ele. Porque se nós formos ver biblicamente, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer que era um costume dele. Ou seja, tem que ser um costume do cristão orar. Verdade. Não é preciso ninguém vai orar, vai ler. Não, tem que ser um costume meu. O Espírito Santo que está em mim, ele vai fazer isso por mim. Vai me dar sede por ler, vai me dar sede para mim orar, para me consagrar, para mim cada vez mais me separar para o Senhor. Porque a gente vai ver que quando Daniel estava orando, já havia um decreto do rei que não podia invocar o nome do Senhor. Sim. Só que Daniel, ele não estava nem aí pro decreto. Ele quebrou, né? Ele quebrou o decreto ainda mais, ele confiou naquele que ele orava.
A Bíblia vai falar que os homens, os soldados viram ele orando e foram levar lá, ó, pô, aí, Daniel tá orando para Deus. O diabo tentou até frustrar, né? A Bíblia fala sobre o rei da Pérsia, né? Sim. Que bloqueou ali as orações de Daniel, né? Não é isso? Sim. O principado, né? Aí, pastor Lito, o que ele faz? O rei falou, pode lançar ele lá dentro dos leões, lá na jaula dos leões. Só que, querido, quando você ora, querido, é uma arma tão forte. Você está cheio de Deus, você está cheio da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que os leões tiveram que jejuar, pastor. Porque Deus era com ele. E ele não estava na carne, ele estava em espírito. Porque tem quem vive uma vida de oração, ele vive no espírito. Ele vive conectado com o céu. Ele vive conectado com Deus. Ou seja, as armadilhas de Satanás, elas não conseguem nos atingir uma pessoa que tem vida de oração, uma pessoa que tem uma vida separada. Verdade. Né? Aí para nós temos uma profundidade a mais. A Bíblia vai falar de Ana. A Ana, ela era estéril. Porém, ela era casada com Eucana. Só que Ana, não podia gerar filhos. Né? E Eucana, ele teve que buscar outra mulher para se relacionar, que foi Penina. E a Bíblia vai falar que Penina teve filhos, porém Ana não. Só que Ana ela tinha algo diferente de Penina. Sabe o que era, pastor Lito? Com certeza. Ela servia a Deus, querida. A Bíblia vai falar que de ano em ano ela descia em Siló para adorar e levar sacrifícios para o Senhor. Entenda a oração, olha o segredo da oração. Era uma justa, né? É uma justa. Aí, só que esse ano, ela já tinha descido vários anos e não tinha nada acontecido. Por isso que eu falei no início, há um posicionamento. Há uma forma de você orar. A Bíblia vai falar que esse ano ela desceu diferente. Ela desceu amargurada de alma. Ela desceu com o coração dela contrito. Aflito, né? Aflito. Ela se quebrantou. A Bíblia vai falar que ela se prostrou, pastor. Olha a posição, ela se prostrou e ela se abriu o coração para o Senhor. Ou seja, foi uma oração diferente. Diferente, sincera. E a Bíblia vai falar que ela nem falava, pastor. Porque tem orações, querido, que você não vai conseguir nem falar. Que você vai estar tão triste, angustiado, sozinha, sofrida. A alma sofrendo. A alma. A Bíblia vai falar que só os lábios dela se mexiam. E o Deus do céu, decifrador de lábios, estava decifrando os lábios de Ana. Que o entendimento, né? Meu Deus, que lindo isso. A Bíblia vai falar que nem o sacerdote Eli entendia, porque já estava fora do propósito, que já estava corrompido. Mas a Bíblia vai falar que quando ele vai chegar para querer exortar a Ana, falar, aparta de ti esse vinho, mulher, até quando vai permanecer aí? Ele fala, achando que ela estava embriagada. Ela fala, não, senhor, a tua serva não é filha de Belial, eu não estou bêbada, mas eu estou aqui rasgando a minha alma perante o Senhor. E ela fez um pedido. Ela podia até estar embriagada, mas embriagada no espírito, né? E pastor, e o interessante é que ela orou, e o nosso Deus ouviu e realizou o desejo de Ana, e lhe deu, conforme ela pediu, um filho homem. Amém, cara. E muito ainda forte mais, isso. pastor, aquela rival que atormentava a Ana, a Bíblia fala que Deus eliminou, querido. É muito forte uma pessoa que tem uma vida com Deus, pastor. Deus, ele eliminou os filhos de Penina e botou o filho de Ana, ainda mais. O filho de Ana, ele foi chamado Samuel. E ainda mais, Deus falava com Samuel. E ela só teve, né? Teve a experiência de sentir a dor, de pegar no colo, de sentir o cheiro, de beijar, mas depois ela levou para onde? Sacerdote, né? Pro templo. ali foi um pacto que ela fez com Sim. Deus, né? E o interessante é que a oração, ela transforma realmente, irmãos. A gente tem um grande exemplo de Saulo de Tarso. Sim. Quando Jesus Cristo ele vai ao encontro de Saulo, né? Que no caso Saulo estava indo perseguir os cristãos, e Jesus Cristo ele foi ao encontro de Saulo. E ele caiu, né? Alguns historiadores falam que ele caiu do cavalo devido à época do transporte, o percurso era longo, e ele caiu e foi levado para dentro da rua direita, né? Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que Deus pega em visão um profeta, um discípulo chamado Ananias. Sim.
né? E a Bíblia vai falar que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo falou para Ananias, olha, vai lá na rua direita lá, porque tem um servo meu lá que tá orando. A Bíblia vai falar que ele tava orando. Vai lá. E Ananias vai lá, vou nada, senhor. Esse daí eu conheço. Esse é matador, é assassino. Dos cristãos, né? É dos cristãos, persegue, já matou vários amigos meus aqui da sinagoga. Aí olha uma pessoa que ora, querido. Olha o que Jesus quebra por você que ora. Aí Jesus fala assim, não, vai, porque ele é para mim um escolhido. A Bíblia vai falar que quando Ananias chega, Saulo tá orando ao Senhor. Ele vai, levanta as mãos, a autoridade que havia sobre a vida de Ananias, impôs as mãos sobre a vida de Saulo, de Tarso, e a Bíblia vai dizer que caiu dos seus olhos escamas, como as escamas, e naquele momento ele foi batizado. Exatamente. Cheio do Espírito Santo. Mas porque ele se posicionou em oração. E depois ele recebeu o quê? Uma libertação. Ele começou a ver verdadeiramente quem Jesus era. As escamas, né? As escamas caíram. Porque hoje nós conhecemos Jesus somente de ouvir. Ouvir alguém pregar, ouvir alguém falar, mas quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, quando você tem um relacionamento com Ele, em oração, em intimidade, em relacionamento, você vai conhecer Ele na íntegra, verdadeiramente quem Ele é. Você vai passar a ver as maravilhas, né? Porque a Bíblia vai falar que Jesus, quando Ele orou lá em Cesareia, e lá em Lucas capítulo 9, que Ele vai perguntar aos discípulos, e quem o povo diz que eu sou? Falaram que tu era um dos profetas, que tu era o Messias, Elias, tu era um que havia de vir, mas Pedro vai dizer, eu sei quem tu é. Tu é Jesus, o Filho do Deus vivo. Ou seja, nós só sabemos quem Jesus é, quem tem relacionamento. Verdade. Quem tem uma vida de oração, pastor. É isso mesmo. Olha só, tá vendo? E aí, você tem orado bastante? Tem pago um preço? De repente você esteja aí em busca de uma resposta de Deus. Mas aí fica a pergunta, a interrogação. Você tem orado pelas madrugadas? Você tem pago um alto preço? Você tem rasgado seu coração, como o irmão Wander está explicando aqui? Ó, eu quero te dizer uma coisa. Não para de orar, não. Não para de pagar um alto preço, porque na hora certa Deus vai te honrar. Só se prepara. Te prepara porque a bênção está chegando. Sim. Não desiste, não. E tem situações, pastor Leto, que o nosso Deus, ele responde de imediato. Que foi o caso do rei Zedequias, né? Que o profeta Isaías chegou lá, falando para ele que ele ia morrer. Põe ordem na tua casa, porque certamente tu vai morrer, rei Zedequias. E a Bíblia vai dizer que Isaías já ia saindo do templo. Só que Zedequias conhecia Deus. Ainda que ele estivesse em pecado, fora do propósito, só que ele conhecia Deus. E o que ele fez? Ele se deitou ali, ó, se prostrou, colocou as vestes de pano, que é veste de humilhação, ele orou para Deus, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu errei, eu falhei, tem misericórdia da minha vida, eu fiz isso para ti, eu fiz aquilo. E a Bíblia vai dizer que antes do profeta Isaías sair do templo, Deus falou para Isaías, volta. Muito forte. Uma oração rápida, maravilha, sincera. E o importante que a gente aprende com isso, sabe o quê? Se concretiza o que a Bíblia fala. Que Jesus, que o Espírito Santo não resiste o quê? Um coração aquebrantado. Então, o segredo, muitas das vezes, é aquebrantar mesmo. Porque hoje, o que acontece? Hoje as pessoas têm dificuldades de orar e chorar. Irmão Bonos, quer dizer que eu tenho que orar e tenho que chorar. É isso? É isso? Não. É você orar e você ter um coração voltado para Deus em arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz dor, pastor. Com certeza. O arrependimento, ele traz dor. Porque renúncia vem junto. É renúncia, né? E a gente vai ver como o poder da oração, ela liberta, ela transforma. O exemplo de Pedro, quando Pedro foi preso por Herodes. A Bíblia vai dizer que a igreja orava insistentemente. Ou seja, estava orando até ele ser liberto. Ou seja, o milagre ainda não aconteceu na tua vida? Continua orando. É verdade. A porta não se abriu na tua vida? Continua orando. Não desiste. Não desiste. O teu marido ainda não se converteu? Continua orando.
O teu filho ainda não veio para Jesus, continua orando. As coisas ainda não estão dando certo como você queria, continua orando. A Bíblia vai dizer que quando a igreja orava, Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Entenda o mistério? E esse anjo foi guiando Pedro para tirar ele. Ó. Deus agindo através da oração da igreja. E a Bíblia vai dizer que Pedro foi se liberta até chegar lá na porta onde os irmãos estavam orando. E a Bíblia vai dizer que Pedro bate, uma das servas abre, se espanta, corre para dentro, ela nem abriu a porta, corre para dentro e fala, olha, eu acho que é Pedro que está ali fora ali. Aí os irmãos que estavam lá, acho que é o espírito dele. Ou seja, até que cair em si que era realmente Pedro. Ou seja, quando você orar e as coisas acontecerem na tua vida, não se espante, querido. Apenas agradeça ao Senhor. Ao Senhor. Porque tem situações na minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento. Tipo, já aconteceu do meu filho estar morrendo de febre, pastor. Dentro da minha casa e já taquei vários remédios. E eu peguei, dei uma de louco. Peguei o óleo ungido e colei na cabeça do menino. E na hora, o Arthur voltou normal, começou a brincar por ali. A minha esposa também, a Larissa, quando ela sente muita dor, eu pego o óleo, eu boto a mão, oro no estômago dela, oro na mente dela, na cabeça dela e vai embora. Não é se desfazer da medicina, né? Não é isso. É usar a fé. É porque o que acontece hoje? Hoje, nós não queremos botar em prática a nossa fé. Eu lembro de uma célula que eu fiz uns 8 anos atrás, na casa de uma discípula minha, da Mayra, ela vai assistir esse vídeo, ela vai saber, e a Jennifer, e o filho dela estava ardendo de febre, pastor. Ele estava delirando de febre, os olhos dele começavam a, revirar de febre. Tava quase na convulsão. Convulsão. Aí eu peguei, eu sempre andava preparado. Sempre orava, sempre consagrava, sempre tinha um jejum aberto. E eu peguei o óleo ungido, eu botei na cabeça. Irmão, quando eu botei o óleo na cabeça dele, eu senti queimando aqui, ó. E aí aquela criança começou a suar. Aí demora muito, ele começou a correr para lá e para cá. Ou seja, tem situações que o Espírito Santo vai fazer você orar por pessoas. Ou seja, tem situações que o Espírito Santo pede para mim impor as mãos em alguém. Eu só vou se ele realmente falar comigo para mim. Eu não entro em guerra de ninguém, irmão. Aprenda isso com o Senhor. Você não deve lutar as guerras de outras pessoas. Lute as suas próprias guerras, lute pela sua casa, pela sua família. Antes de você entrar em alguma guerra, peça a permissão do Senhor. Senhor, se é isso que é para me fazer, é para me entrar na vida dessa pessoa em oração, dessa família em oração, porque às vezes o próprio Jesus está operando lá o milagre, e às vezes nós vamos querer colocar as mãos e acabamos apanhando, pastor. Fazer o que é para Deus fazer, né? Isso mesmo. É verdade. E não esquecer também de se revestir das armaduras, né? Porque a partir do momento que você entra numa guerra espiritual, o negócio pega. Então você tem que saber realmente, como o irmão Wander está falando, você ter esse discernimento, né? A gente tem que ter esse discernimento porque um dos profetas que eu admiro muito, que foi Elias, né? Enquanto eles estavam encurralados, os soldados estavam rodeando eles. E o seu moço ficou preocupado, pastor. O moço que levava as armas de Elias, né? E ele ficou com medo, ele falou, estamos perdidos. E Elias riu para ele e falou para ele, se tu soubesse quem está conosco. E a Bíblia vai falar que ele ora, coloca as mãos sobre os olhos do menino e ora. E a partir do momento que ele ora, o menino vê os cavalos, as carruagens de fogo, os anjos de fogo guerreando por eles. Por isso que o reino espiritual ele é tomado por esforço. Ele é tomado em relacionamento, em direcionamento. Quando você tomar essas tuas armaduras espirituais para a tua vida, em uma vida de oração, querido, não há nada, exatamente nada, que impeça de você avançar. Porque uma igreja que ora, um líder que ora, um discipulado que ora, ele só avança. Porque o que nós aprendemos com Jesus Cristo? Jesus Cristo ele é o maior exemplo de homem de oração, pastor Vitor. Ele tinha o momento dele de orar, o particular dele. Ele sempre se retirava, vou ali orar, fica aqui todo mundo aqui reunido aqui, e eu vou ali orar. Ele tinha um secreto dele. O próprio Jesus Cristo, lá quando foi em Getsemane, na transfiguração dele, ele estava orando
angustiado. A Bíblia vai falar que ele gotejou o suor de sangue. Transpirou. Transpirou o suor de sangue. Mas mesmo assim ele orando para o Senhor. Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas contudo, que seja feita a tua vontade. Olha a sinceridade de Jesus. Porque hoje a gente ora para Deus tirar. Muitas coisas nós oramos para Deus tirar. Mas Deus, ele quer te deixar aquilo ali para te tratar, para dizer que ele é Deus na tua vida. Para lapidar, né? Lapidar. É verdade. E esse é o tema, né? O tema que eu falei para você, que prometia e que você está percebendo aí o quanto está sendo muito bom e muito edificante, que é o poder da oração que transforma. A oração transforma, pessoal, verdadeiramente. A oração me transformou, a oração transformou o irmão Wanderson. Aleluia. De repente a oração transformou a sua vida. Alguém pagou um alto preço para você hoje estar seguindo a Cristo, assim como eu, assim como o irmão Wanderson. Então isso é um ciclo, né? Assim como pagaram um alto preço pela sua vida, nós também temos que pagar um alto preço por alguém, tá? Orando, jejuando pela vida de alguém. E isso daí, Deus, ele vai fazendo os milagres acontecerem. E Wanderson, quando a conversa é boa, né? O tempo passa rápido, a gente já está indo para 50 minutos, você acredita? Sim, acredito, pastor. Então eu quero finalizar esse bate-papo com uma pergunta bem bacana aqui, que diz assim, ó: que conselho você daria para alguém que está se afastando da presença de Deus? O conselho que eu tenho para te dar hoje, você que está ou está se afastando ou está afastada da presença do Senhor, o esfriamento espiritual, não sei qual foi o motivo, pastorito, mas o conselho que eu tenho para dar hoje para você, que é o que está escrito lá em Apocalipse: lembra-te, pô, de onde caíste e volta às obras do primeiro amor. Qual é as obras do primeiro amor? Uma vida de oração, uma vida de renúncia. Você que se afastou, ou seja, por alguém que te desanimou, que te entristeceu, né? Você que está triste agora nesse momento, pensando em desistir, eu quero te falar que o Senhor, ele está contigo. Ainda que homens e mulheres tenham te abandonado, tenham te rejeitado, tenham te lançado fora, ele não te lançou fora, ele está contigo, ele te ama, ainda mais, ele te ouve, tá? O Jesus Cristo nessa noite, ele te ama, ele está contigo, ele quer ouvir a tua voz. E você que está afastada do caminho do Senhor, o Senhor tem saudade da tua voz, o Senhor tem saudade das tuas lágrimas, das noites ao qual você se abria e amanhecia falando com ele em gemidos inexprimíveis que só ele conhece. Então volta para o Senhor, volta para o plano original, volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a consagrar, volta para o Senhor enquanto dá tempo, querido. Ou seja, tudo isso resume-se na oração, o que a gente acabou de falar, né? Oração. Então, eu tô me sentindo fraco, vai orar. Vai orar. Né? Eu tô ali cocheando entre dois pensamentos, vai orar. Né? Porque a vitamina do crente é o quê? É a oração. Muita gente diz assim: eu caí, eu pequei porque eu estava fraco. Aí eu pergunto: desde quando o pecado é vitamina? Né? Então não tem lógica. Então, se você está se sentindo fraco, de repente, coxando entre dois pensamentos, vai agora, depois que terminar o podcast, vai lá no teu secreto, como o irmão Wanderson falou, vai lá no teu secreto, tranca a porta do teu quarto, ora a Deus, fala onde está doendo, fala o que você está precisando, que eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, em nome de Jesus, tá ok? E assim está finalizando mais um episódio do 5 pães e 2 peixinhos, onde o pouco na sua mão, Deus vai transformar em muito. Irmão Wanderson, as considerações finais, mas antes de você dar suas considerações finais, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pelo convite que você aceitou, tá? Que Deus abençoe seu ministério, que Deus coloque muito mais sabedoria no seu coração, na sua mente, te dê saúde, te dê ousadia, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar também a tua família, grandemente, tá bom, meu irmão? Amém. Pastorito, eu que agradeço estar aqui nesse momento, nessa hora, participando nessa conversa tão boa, que se fala em oração, se fala de Deus,
Eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Um tempo atrás, agora, um pouco recente, eu perdi o meu filho Nicolas, meu primogênito, e eu estava sofrendo muito, 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 muito com aquele vazio, angústia, pensando em desistir, abandonar tudo. Só que quando eu desci em oração para o Senhor, para Ele me dar o bálsamo, e o Senhor ele preencheu aquele vazio que o meu filho deixou. Ainda mais, a partir do momento que eu orei para o Senhor me revelou em sonho, pastor. Imagino. O Senhor me revelou em sonho onde o meu filho estava. E sabe o que o Senhor falou para mim, você que está me assistindo aí nesse momento, nessa segunda-feira? O Senhor falou assim para mim: continua avançando, não desiste, porque aonde teu filho está, ele me mostrou no sonho o Nicolas brincando assim, num lugar muito bonito, pastor, o Nicolas correndo com outras crianças assim. É aqui que é teu lugar. É aqui, não desista. Então, por isso que eu continuo nessa mesma pegada em Deus, em oração, em consagração, porque eu sei aonde meu filho está e eu sei também aonde eu vou estar. Amém. Graças a Deus. Deus é contigo, meu irmão. Amém. Em nome de Jesus. Então é isso. Por aqui ficamos. Mais um episódio dos 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus venha te abençoar grandemente. Se você acha ou achou que essa conversa, esse bate-papo, foi um bate-papo muito bacana, interessante, compartilhe com um amigo seu, uma amiga sua, com alguém da sua família. Faça esse vídeo chegar nos 4 cantos desse mundo, porque afinal é a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tamo junto. Na mesa do milagre eu sentei sem saber. 5 pães e 2 peixinhos, o que isso vai render? A fome do mundo, quem é que vai deter? O céu abriu, o pão partiu, o povo virou mar. 5 pães e 2